Bom dia. Antes de mais, eu quero agradecer a presença de quem já está e quem ainda tem estar, porque sem vocês, obviamente, não faz sentido fazer estes webinars. Felizmente, temos tido bastante participação, o que demonstra algum interesse da vossa parte. Ora bem, vocês viram que eu tive uma apresentação das melhorias que foram implementadas na versão 14.1. Portanto, esta não é propriamente um webinar para a apresentação da versão 14.1, contudo, não podia deixar de ter ainda algumas melhorias que foram implementadas na versão 14.1, principalmente porque, quando foi essa apresentação, a maior parte do tempo foi colocado, foi gasto, por assim dizer, foi utilizado na explicação das alterações fiscais. Eu quero, no entanto, lembrar que estas versões da 14.1 estão, aliás, estas melhorias e estas alterações estão na nossa página da internet, no work.sfeijão.pt, e temos aqui todas as alterações, ou as principais alterações e melhorias e novas funcionalidades que foram implementadas na versão 14.1. Se ao verem estas melhorias ou estas novas funcionalidades que foram implementadas, se não entenderem qualquer explicação que haja aqui, ou qualquer uma destes pontos, agradeço que nos contactem, que teremos todo o gosto em explicar o que é que cada uma delas representa e que é que cada um deles pode fazer para melhorar a sua vossa gestão. Ora bem, dito isto, vamos então para o nosso assunto, para o assunto de hoje propriamente dito. O assunto de hoje é esmiuçar o negócio. Bom, o esmiuçar o negócio é um termo que provavelmente a maioria das pessoas está habituada. O esmiuçar, que no fundo é de saber com detalhe o que se passa, no caso, no vosso negócio. Nós temos, em termos do InWork, temos uma série de ferramentas que nos permitem fazer, que nos permitem saber o que é que se está a passar em termos do próprio negócio. Portanto, não só as ferramentas de análise, mas também as ferramentas, outras ferramentas que eu vou mostrar agora e que vão ver que são extremamente interessantes em termos de possibilidade de saber o que é que se está a passar em termos do negócio, quais são as áreas mais interessantes, quais são as áreas que estão a ter maior rentabilidade, quais são as áreas que têm maior custos. Antes disso, vou passar aqui algumas funcionalidades que eu acho que são de relevar, que são interessantes e que provavelmente passaram despercebidas à maioria dos utilizadores. Uma delas que eu acho que é muito interessante é a possibilidade de o utilizador administrador, e portanto, friso bem isto, administrador. O que é isso, o utilizador administrador? É um utilizador que esteja configurado. Portanto, nós temos aqui a tabela de utilizadores, e se nós virmos, por exemplo, o utilizador com que eu estou, nós vamos ver que existe aqui uma checklist, uma checkbox, que indica que estou como um utilizador de administrador. Este utilizador de administrador tem alguns privilégios adicionais sobre um utilizador comum. E um deles é exatamente a possibilidade de, nas fichas, eu vou buscar aqui a ficha de um cliente. Esta funcionalidade existe em várias, portanto, nas fichas das entidades, dos produtos e mais alguns lugares ainda onde nós consideramos que é fundamental este tipo de situação. Mas, portanto, esta funcionalidade é o quê? É eu, dentro das fichas, eu poder saber qual foi o histórico de cada um dos valores que consta na ficha, portanto, cada um dos campos.
Isto é, ter aqui, por exemplo, a morada. Vamos ver se a morada já teve outros valores. E teve. Reparem que eu na morada já tive zona industrial de Nelas, lote 7. Tive aqui isto de 3 vezes, foi modificado para este valor. E foi modificado quando, portanto, em 2012, 14, portanto, 14 de dezembro de 2012, às 17h36, às 16h13, agora foi a última vez que foi mudado, portanto é o dado que tem, atualmente são os dados que tem na tabela, no campo, portanto, foi colocado este valor, rua principal número 59 de Carragoso, não faço a minha ideia que seja comemorada seja esta, mas no dia 27 de dezembro, e foi pelo utilizador PIB. Isto é, eu posso saber quais foram os valores que já teve cada um dos campos, quem os colocou lá e quando os colocaram lá. Isto pode ser extremamente importante em determinadas situações, em determinados valores. Por exemplo, se for aqui, este não tem ainda valor nenhum, mas, por exemplo, se for aqui, eu sei que foi já modificado nesta data. Reparem, por exemplo, aqui no tratamento de crédito, quando eu tenho aqui autorização pontual, quem é que deu e quem utilizou a autorização pontual? Portanto, botão do lado direito, histórico, e cá estão todas as utilizações e todas as permissões e utilizações com o respectivo utilizador e quando fez. Portanto, no caso concreto da utilização pontual, como sabem, é autorizar um cliente sem crédito para fazer uma fatura para um cliente sem crédito, portanto, pontualmente, e que logo imediatamente ao fazer essa fatura ele volta a ficar sem crédito, mas nós aqui sabemos quem deu a autorização para que essa fatura fosse feita. Por exemplo, este é um dos exemplos, mas qualquer destes campos tem efetivamente sempre o seu histórico. E isto é válido para clientes, também para fornecedores, como é óbvio, e também para produtos. Que também é bastante interessante nos produtos, por exemplo, eu saber quais, não sei se... Ora bem, eu vou pôr aqui um produto qualquer, esperemos que tenha aqui modificação, e, por exemplo, tenho todas as modificações que houve na tabela, não houve nenhuma, mas terei sempre a possibilidade de ver em cada um dos produtos ou cada um dos clientes o respectivo histórico dos campos. Isto é válido para os campos, mas também é válido para os atributos. Vocês já sabem que os atributos são, no fundo, campos ou características adicionais que nós queiramos colocar tanto nos clientes, como nos produtos, como nos vendedores, etc. E, portanto, estes valores que estão aqui são também suscetíveis de consultar o seu histórico. Por exemplo, a classificação ABC, que, como sabem, é uma classificação que eu poderei colocar no cliente, consoante o seu volume de compras e o seu histórico de pagamentos. Mas, portanto, esta classificação ABC, se eu vir aqui qual é o histórico, eu sei quem é que modificou, quem é que colocou o seu... portanto, quem é que classificou o cliente como A, como B, como C, e, portanto, quem e quando. Isto é extremamente importante para determinados campos, poderá não ser tão relevante para outros. Está disponível e eu acho que é uma característica que é importante referir. Volto a realçar que isto está apenas disponível para utilizadores com perfil de administrador. Ok. Vamos então ver agora uma outra característica que também apareceu com a versão 14.1, ou melhor dito, uma funcionalidade, que tem a ver com a parte dos vendedores. Com a versão 14.1 foi acrescentado a possibilidade de fazer o cálculo de comissões de acordo com parâmetros dos vendedores, nomeadamente com configurações mais complexas.
Isto, obviamente, que não é na versão base da aplicação, mas de qualquer maneira está disponível, portanto é uma questão de contactar o setor comercial para ver como é que isso poderia ser instalado, se ele poderá ser instalado, caso assim o entenda. Ora bem, como é que isto funciona? Basicamente funciona da seguinte maneira. Nós temos uma configuração, que poderemos ter várias configurações das comissões, portanto, não é uma configuração única para todos os vendedores ou toda a empresa. Poderemos ter, então, várias configurações e depois aplicá-las a cada um dos vendedores. Portanto, nos vendedores, vou-lhe dizer qual é o esquema de comissão que ele vai utilizar. E estas comissões, portanto, podem ser, então, configuradas da seguinte forma. Ou é feita a comissão através das vendas ou através dos recebimentos. Está-se a utilizar bastante a parte dos recebimentos. Como sabem, a parte das cobranças não está fácil e, como tal, não faz grande sentido estar a pagar comissões para vendas que não tenham sido recebidas. Portanto, eu posso fazer isto por vendas ou por recebimentos e poderei fazer isto agrupado por escalões ou apenas escalão a escalão. Isto é um pouco complexo de explicar assim de imediato, mas basicamente o que isto quer dizer é o seguinte. Se eu puser os escalões, quando os valores que eu tenho aqui referidos, por exemplo, a partir dos 10 mil eu dou 7% de comissão, quer dizer, estes 10 mil é todos os escalões agrupados. Se eu não tiver aqui o agrupa escalões, então cada um destes agrupamentos vão trabalhar por si, ou seja, vão ter uns valores autónomos e uma comissão autónoma. Portanto, mas, basicamente, depois eu poderei dizer aqui quais são as famílias que pertencem a cada um dos agrupamentos. Portanto, funciona por agrupamentos, em que eu tenho a possibilidade de agrupar várias famílias num único escalão, num único agrupamento de escalões, melhor dito, um agrupamento de escalões de comissões. E, portanto, a partir do momento em que eu tenho definido quais são as famílias que pertencem a cada um dos agrupamentos, eu posso, então, definir que, para cada um destes agrupamentos, eu vou ter estes diferentes escalões de comissão. Isto é, a partir de 1 cêntimo tenho 0, a partir de 10 mil tenho 7, a partir de 30 mil tenho 10. E se for para outro tipo de escalão, portanto, neste caso, isto meramente como exemplo, como é óbvio, temos aqui a parte de software, a parte de hardware e de serviços, em que no software, então, tínhamos os escalões que nós vimos, na parte de hardware temos escalões já completamente diferentes. A partir dos 10 mil temos 2%, 30 mil temos 4%, e nos serviços temos, então, escalões completamente diferentes. Poderemos ter vários escalões, portanto, não está limitado a 3, nem a 5, nem a 10, é os escalões que forem necessários. Podemos ter quantos agrupamentos assim o entendermos e associado a cada um dos agrupamentos estas famílias. A partir do momento em que isto está configurado, portanto, tal como eu disse, na ficha do vendedor, eu tenho sempre a possibilidade de colocar qual é o tipo de comissão que ele vai utilizar, portanto, qual é o tipo de dado, de esquema de comissão que vai estar aplicado a este nodo. Reparem que, mais uma vez, eu tenho aqui a parte da possibilidade de consultar histórico. Ora bem, e a partir daqui, então, nós podemos fazer o nosso cálculo de comissões entre datas. Eu vou-lhe dizer, por exemplo, que quero isto desde 2012, 04, vamos ver. Ok, executar e ele faz o respectivo cálculo. Reparem que nós tínhamos então um esquema de comissões que funciona por recebimento. Isso quer dizer que ele vai-me colocar os recibos todos que estão associados a cada um dos vendedores. Vendedor que vende, e é o único que temos cá, mas tem mais. Portanto, estes são os recibos que estão associados a este vendedor e dentro deste recibo, então, nós temos a possibilidade de o que é que ele liquidou e que é que tinha em termos de comissões. Reparem que eu, então, tinha
esta fatura, que pertence, só tinha hardware, eventualmente tenho aqui outras faturas que tenham serviços, por exemplo, e que tenham, poderia haver situações, aparentemente não tenho cá, uma fatura que temos software e hardware, portanto temos diferentes escalões, diferentes agrupamentos, melhor dito, agrupamentos de famílias, e depois dentro dos agrupamentos as respectivas famílias. Portanto, ou seja, eu aqui tinha este recibo que pagou esta fatura, podia pagar várias faturas, que pagou esta fatura em que tem lá do agrupamento de software, tem lá do agrupamento de hardware, e dentro do agrupamento de software tem lá esta família, e dentro do agrupamento de hardware tem estas famílias. E então depois, a partir daqui, temos todas as vendas que estão efetuadas, e neste caso as percentagens que concretamente, aparentemente, o vendedor que vende não vende assim tanto, e portanto nunca atingiu os mínimos para ter comissão, e por isso não temos aqui comissão absolutamente nenhuma. Mas há aqui um pormenor que eu acho que é também interessante, que é nós, ao fazermos aqui um double click no recibo, poderemos ver logo de imediato quais são, portanto, os dados deste recibo em concreto, portanto, mais uma vez, que faturas é que está a liquidar e depois também quais são as definições que estão associadas a este mesmo, que estão associadas a este vendedor. Desta forma, nós conseguimos ver que as vendas do período atingiram apenas os 3.843. Se recordam, nós tínhamos isto configurado para só a partir dos 10.000 é que tinha comissão. Portanto, a comissão é zero. Mas o que interessa aqui é terem a ideia de que é possível nós, através deste controle de comissões, podemos fazer o respectivo cálculo através de recebimentos, de vendas, de agrupamentos por famílias, portanto, ter uma comissão diferente por cada um dos agrupamentos, ter uma comissão diferente por cada família e por cada período. Pronto. Isto também acho que era uma característica que valia a pena realçar e, portanto, de alguma maneira também quis frisar. E que também entra dentro do assunto deste webinar. Portanto, isto é também saber o que é que se passa no nosso negócio, portanto, e saber concretamente quais os dados relevantes do negócio. Ora bem, vamos agora entrar numa outra fase, e que também tem a ver com uma melhoria, com uma nova característica do Inwork, da versão 14.1, mas que também acho que, no fundo, é uma evolução muito interessante. Nós já temos há pouco que temos a possibilidade, então, de ter atributos, e aliás, este já é conhecido por vocês, ter atributos na ficha tanto do cliente, como do produto, como inclusivamente dos vendedores, etc. Temos possibilidade de colocar atributos, e portanto atributos, eu vou-te referir, que é adicionar novos campos, novas características que eu queira efetivamente controlar, a uma série de fichas. Passou a ser possível também fazer isso para os documentos. E isso é extremamente importante para eu poder depois fazer a análise do meu próprio negócio e fazer a melhoria e saber quais são, digamos assim, os dados que são mais interessantes de tratar em cada um dos negócios. Reparem, portanto, nós temos aqui o tipo de movimento, e eu nos tipos de movimento, tabela, tipos de movimento, e eu nos tipos de movimento passei a ter aqui quais são, melhor dito, os atributos que estão associados a este mesmo documento.
Eu, neste caso, tenho aqui que na fatura está associado a época de produção. A época de produção é um atributo que depois, mais tarde, nós vamos trabalhar um pouco com ele e, portanto, o que tem a ver com a produção, no caso de aves. Portanto, Mas vamos ver aqui como é que isto funciona. Portanto, eu tenho a possibilidade de, nos atributos, e se eu for aqui, época de produção, que é este atributo, então, em cada um dos atributos, os atributos de documento, eu tenho aqui vários tipos de atributos, como vocês já conhecem vários, este aqui é o atributo de entidade, atributo de produto, da aplicação, genéricos, etiquetas, tem a ver um pouco também com os módulos que estiverem licenciados para cada uma das ações. Mas, portanto, temos aqui vários tipos de atributos e passamos a ter também atributos de documento. E nos atributos de documento, eu posso então definir em que é que este atributo vai aparecer. De forma a que posso ter atributos só para as notas de crédito, atributos só para as notas de débito, para as faturas, ou então um atributo em que seja mais ou menos transversal e que tenha nas faturas, nas vendas a dinheiro, nas notas de crédito, etc. E estes atributos vão-me servir para quê? Para eu poder especificar mais em detalhe, digamos assim, as características do documento que eu estou a emitir. Vamos ver isto em concreto e vamos ver isto a funcionar. Portanto, nós já vimos que na fatura eu tenho cá época de produção. Mas, se eu vir também na venda a dinheiro, tenho. Porquê? Porque eu associei, então, nos atributos, que este atributo vai estar disponível em vários tipos de documento. E o que é que quer dizer? O que é que quer dizer, então, o estar, este época de produção, o que é que vai fazer no documento? Eu, ao fazer temos aqui a emissão de gestão de documentos, portanto, isto só está disponível para gestão de documentos, a emissão de documentos. A emissão de documentos, como sabem, é emitir documentos de uma forma simples, portanto, tudo o que seja mais complexo não aparece na emissão de documentos. Ou é utilizado por defeito, ou então não aparece. Neste caso, portanto, na gestão de documentos, temos, supor, uma fatura. Okay? Qual é o armazém? Portanto, nós temos aqui vários armazéns, vamos pôr aqui dois, que é o armazém de Santiago, que é um armazém até muito interessante. O cliente, isto não vale a pena estarmos a perder muito tempo com isto. E acontece, portanto, depois temos a parte das linhas, que vamos pôr aqui o V0102, que é um franco de 6 semanas, e que tem aqui, vendi 1.300 francos. Ok. E, portanto, nós temos vários tipos poderemos agora acrescentar aqui vários produtos ao documento, sempre dentro desta taxa. E quando eu tento fechar o documento, ele diz-me que não está preenchido e que é obrigatório a época de produção. O que ele me diz que é obrigatório? Reparem que quando eu configurei o meu atributo, voltamos aqui então à parte dos atributos, época de produção, e o meu atributo, eu disse-lhe que era obrigatório. Portanto, este preenchimento é obrigatório na fatura. Ele não me deixa fechar o documento sem que ele esteja devidamente preenchido. Voltando aqui à parte dos documentos, portanto, ele é obrigatório, como tal, ele vai-me pedir que faça o preenchimento. E a época de produção, diz-me, é um atributo do tipo tabela e que temos estes valores. Portanto, são valores perfeitamente que servem apenas de exemplo, mas que estão aqui, então, como primavera, verão, outono e inverno. Portanto, no fundo, são as diferentes estações que eu traduzo aqui como sendo épocas de produção. E eu aqui vou selecionar, como eu estou a vender, no caso, frangos, vou dizer a que época de produção é que eles pertencem. E isto vai-me permitir, por exemplo, depois, eu fazer uma análise de vendas por época de produção. Okay? Então, eu posso saber se produzi mais ou se vendi mais na primavera, no verão, portanto, em cada uma das épocas de produção.
Claro, estes são apenas exemplos e quero que entendam que isto apenas como exemplos. Cada um dos vossos negócios é diferente e, como tal, cada um dos vossos negócios vai precisar de uma análise em concreto desse mesmo negócio para ver quais são as melhores formas de otimizarmos a sua análise. Claro, poderá ser por loja, e isso aí se calhar até utilizamos a parte do armazém, mas poderá ser por carro de autovenda, poderá ser por vendedor, como já vimos há pouco, etc. Mas existe sempre a possibilidade de nós adaptarmos a solução à real necessidade do negócio. É uma questão de fazer a análise. Portanto, neste caso, eu vou definir que a época de produção é de primavera e, a partir daqui, fecho o documento, tal como vocês já conhecem, e, portanto, não vou aprender mais com isto. Isto vai-me permitir, por exemplo, então, como eu já falei há pouco, vai-me permitir fazer as análises, e ele passa a ter esse dado aqui disponível, portanto, eu subir as faturas, quais são, aparentemente, só vendi ainda de primavera, portanto, na primavera, portanto, mas, portanto, vai-me permitir, vai ter nos documentos, em cada um dos documentos, saber qual foi, tenho aqui uma época de produção do verão, qual foi a época de produção, porque eu considerei que era importante para o meu negócio poder analisá-lo por época de produção. Ora bem, tenho então os documentos feitos e eu volto a recordar que este atributo passa a estar disponível naqueles documentos que eu achava importante, e neste caso seria documentos que têm a ver com vendas, não é? Todos os documentos que têm a ver com vendas poderiam ter ou deveriam ter este atributo, de forma a que eu possa então analisar o meu negócio por época de produção. Então, como é que eu posso analisar o meu negócio por época de produção, ou por outros atributos, ou por outras características que estão nos documentos, ou nos produtos, ou nos clientes, etc. Mais uma vez, eu vou falar numa ferramenta que eu acho que é extremamente potente e que muitas das vezes as pessoas têm alguma dificuldade em utilizar, embora seja muito simples de configurar. E recordo mais uma vez que, mesmo que tenham dificuldade, é importante saber que existe para poderem depois pedir apoio na sua configuração. E nós estamos disponíveis para fazer esse mesmo apoio e para podermos configurar as vossas análises mais de acordo com aquilo que precisam, de maneira a poderem esmiuçar, efetivamente, o negócio, para poderem tirar o rendimento desses mesmos dados que estão, então, disponíveis na aplicação e que são decorrentes da utilização normal da aplicação. Porque não tem nenhum trabalho adicional para podermos ter esses mesmos dados. Como vocês já sabem, temos aqui na grelha de análise uma série de análises. São análises que vão sendo criadas e que ficam disponíveis e, portanto, cada vez temos aqui mais, principalmente porque isto é utilizado para demonstração e eu vou criando várias análises e vão ficando. E estas análises podem sempre ser configuradas, e, portanto, se eu pegar aqui, por exemplo, na margem de vendas por mês, eu poderei chegar aqui e fazer a respectiva configuração, tal como já falei várias vezes. Mas eu hoje vou fazer uma coisa diferente. Eu vou criar uma análise nova para melhor vocês perceberem como é que isto é possível de fazer, como é que isto se pode, efetivamente, construir a análise e depois ver quais são os dados que eu consigo através deste tipo de análise de crédito. Ora bem, vamos então ver, eu vou criar uma nova. Nova, configura. A primeira coisa que eu tenho que definir é qual é o tipo de análise. Ora bem, se é uma análise de vendas, ou uma análise de compras, mas aí tinha que estar na opção de fornecedores, ou então que contenha tanto compras como vendas. Estas análises que contenham tanto compras como vendas não são tão frequentes
portanto são mais complexas de trabalhar e não são normalmente muito utilizadas. Estão utilizadas. Portanto, vamos dizer que é referente a vendas. Qual é o tipo de agrupamento que nós vamos querer na análise? Isto é, eu vou querer uma análise de quê? De produtos, de famílias, de meses, etc. Então eu aqui poderei definir qual é o tipo de análise, no fundo, que eu vou pretender. Contudo, nós depois de construirmos a própria análise, vamos ver e torna-se mais fácil de entender para que serve efetivamente este tipo de grupo. Ora bem, isto, o que é que nós precisamos? Saber o que é que vamos querer na análise. Ora bem, se eu disse há pouco que era uma análise, eu tinha feito ali a questão da época da produção, como sendo efetivamente relevante, então eu vou fazer uma análise, por exemplo, com a época de produção. E todos os atributos que eu, entretanto, tenho introduzido, seja em termos de cliente, de produto, de tipo de documento, ou dos documentos, etc., tudo isso é sempre possível de utilizar nestas mesmas análises. Mas vamos então, eu disse que queria uma análise com a época de produção. Portanto, vamos analisar o nosso negócio com a época de produção. A época de produção é um atributo, disse eu há pouco, um atributo de documento. Portanto, os documentos, todos os dados do documento aparecem aqui, do lado esquerdo aparece um marcador verde. Portanto, eu sei que há de estar aqui algures a época de produção. E está, efetivamente. Época de produção, que é isto que eu vou querer que me apareça. O que é que eu quero que me apareça em termos de título? Portanto, vou só pôr época, para aparecer na listagem. E se vai imprimir, se ordena, se tinha alguma forma associada, não é o caso. Se vai imprimir, se dizer, eu quero que me imprima isto, vai servir de ordenação. Sim, ok. Vamos deixar isto como sendo ordenação. Isto quer dizer que as épocas de produção vão sair ordenadas, 1, 2, 3, 4, etc. Depois, tenho outros dados que podem ser interessantes, nomeadamente o valor de vendas, por exemplo, e então eu tenho aqui o valor líquido das vendas. Vou só pôr isto aqui. E eu ponho aqui o que é que quero que me apareça. E vou pôr o valor de venda. Valor de venda. Okay? Quero que imprima, sim senhora, também. O que é que eu quero mais? Já agora vamos pôr também o valor de custo. E aqui há várias nuances. Nomeadamente, temos o custo, o valor de custo, a preço médio de custo, que é o mais corrente e que é talvez o mais interessante se nós tivermos os estoques minimamente certos. Eu chamo a atenção que o preço médio de custo é calculado por cada vez que é feito um movimento. Portanto, se eu, por exemplo, fizer uma venda antes de ter feito a compra, o que é que vai acontecer? Essa venda não vai ter o preço médio de custo correto, porque eu ainda não comprei, portanto, o sistema ainda não sabe qual é o respectivo preço de custo. E isto, mesmo que eu depois faça a venda, faça a compra com data anterior, o movimento já está feito e, como tal, ele não vai ser alterado, a não ser que utilizem, então, a regeneração de produtos, de movimentos de estoque. E então, o que é que isso vai fazer? Vai, então, reordenar os movimentos todos por data e, nesta altura, como vai fazer isso, ele já vai, na altura em que faz a venda, já encontrou o movimento de compra e já sabe qual é a compra. Mas é importante referir que às vezes as pessoas procuram, então, mas porquê é que é necessário fazer a regeneração dos movimentos de estoque? Exatamente por isso. Porque nós, quando fazemos a venda, se ainda não temos a compra registada, ele não sabe a que preço é que foi feita
qual é o custo daquela mercadoria que, entretanto, está a ser vendida. Pronto, mas isto só para dizer que temos aqui, então, várias possibilidades. Nomeadamente, o custo a preço médio custo, que será aquele que eu normalmente aconselho. Depois, temos aqui o custo do último preço de compra. Atenção que este preço de compra vai implicar que é o preço de compra atual. Portanto, se eu estou a fazer uma análise de vendas do mês passado, o preço de compra do mês passado não é o mesmo preço de compra deste mês. E, portanto, aí poderá haver uma distorção. Isto só deve ser aplicado em casos extremos, digamos assim, em casos relativamente remotos, em situações em que, para já, haja uma estabilidade de preço e em que não consigamos de todo ter um estoque minimamente válido. Portanto, se não tivermos estoque, se não tivermos compras, bom, se calhar é melhor termos as nossas vendas, o custo das nossas vendas valorizados ao último preço de compra, mesmo correndo o risco de não ser o mais correto, do que não ter, por simplesmente, nada. Portanto, poderemos efetivamente utilizar o último preço de compra, mas temos que saber que, ao utilizar o último preço de compra, estamos a utilizar o preço a que foi comprado pela última vez e não pela data em que ela foi, portanto, na data da venda. Okay? Portanto, se estivermos a fazer análise, principalmente do ano anterior, ou situações recentes, corremos o risco de os dados não serem os mais corretos. Finalmente, temos aqui também o custo do último preço de compra à data. Este custo do último preço de compra à data só vai aparecer na versão 14.2. Atenção, portanto, eu estou a utilizar a versão 14.2, que é uma versão que vai estar disponível a partir de junho, mas que, portanto, a versão que vocês têm não tem isto. E esta possibilidade existe já em algumas situações, mas, portanto, que de alguma forma resolve aquele problema daquilo que eu falei, do último preço de compra, que é sempre a última vez que compramos. Neste caso, não. É a última vez que compramos antes da data da venda. Isto é, se eu estou a analisar, por exemplo, uma venda de março, então ele vai a março, vai ver qual foi o último preço a que compramos essa mercadoria e vai aplicar esse custo. Chamo aqui a atenção e ressalvo para clientes que tenham muitos movimentos que isto é uma operação relativamente demorada, porque cada vez que ele vai encontrar uma venda, vai saber qual é o preço a que essa venda foi comprada, vai ver qual é o último preço antes dessa venda. Portanto, isto poderá tornar-se bastante demorado. Portanto, se estamos numa situação em que não temos muitas vendas, em que muitas vendas, estou a falar muitos registros de vendas, não quer dizer que sejam grandes volumes, podem ser grandes volumes. Se não tivermos muitos registros de vendas, é perfeitamente viável e é interessante. Se tivermos muitos registros de vendas, temos que ter isso em atenção e, portanto, vai ser demorado e temos que contar que vai demorar algum tempo para que a análise possa ser consultada. Mas pronto, dito isto, explicando o que é que existe, porque é que existem estas opções, vamos então utilizar aqui o custo, a preço médio de custo, que talvez seja o mais correto e o mais aconselhado. E então vamos pôr o valor de custo. Pronto, e quero também que imprima, sim senhor. Ok, já tenho então o valor de venda, tenho o valor de custo, tenho a época de produção, portanto, que é aquilo que nós pretendemos que ele vá fazer, e agora eu quero que me coloque aqui a margem. Bom, então a margem, tenho aqui várias possibilidades. Uma delas é utilizar logo diretamente aqui o valor de margem. O valor de margem que existe já calculado e posso utilizar. Portanto, eu posso então utilizar aqui o valor da margem ou então poderei utilizar um campo calculado. Neste caso, se calhar não se justifica e vamos pôr aqui o valor da margem e depois vou utilizar o campo calculado mais à frente. Valor da margem. Ok, também quero que imprima. E finalmente, vamos ter então
A percentagem, portanto, o valor é interessante para eu saber quanto é que eu ganhei em cada um dos produtos, e neste caso, cada uma das épocas, acredito, porque é isso que nós estamos a analisar. Mas também é importante eu ter aqui uma ideia da percentagem que isto implica. Então, eu posso utilizar a percentagem da margem, mas neste caso eu vou utilizar um campo calculado. Até porque tanto o valor da margem como a percentagem da margem está sempre associado a custo, a preço médio do custo. Portanto, se eu estiver a utilizar o custo, o último preço de compra ou o último preço de compra à data, não posso utilizar esta percentagem de margem porque ela vai-me sempre relacionar com o preço médio de custo. Ok, então vamos utilizar aqui um campo calculado e vou dizer que é a percentagem. Portanto, eu tenho campos que eu posso ir buscar diretamente às fichas, diretamente às vendas, diretamente aos atributos. Tenho outros campos que eu posso calcular e que lhe digo que é a percentagem. Como é que eu calculo uma percentagem das vendas? Uma percentagem de margem. Ora bem, a percentagem é nada mais, nada menos que o valor, e basta colocar aqui na fórmula estes dados, reparem que torna-se relativamente fácil eu escrever aqui a fórmula. Portanto, eu digo que é o valor da margem. Devo escrever exatamente aqui, que é por aqui que ele conhece, a dividir pelo valor de venda. Convém que seja bem escrito, senão ele não o conhece mesmo. E já agora, vezes 100. Portanto, eu se pegar na minha margem e dividir pelo valor de venda, eu tenho, tenho logo de imediato uma porcentagem. E aqui é interessante também referir, portanto, isto, estamos a falar, é aquela questão das margens fortes e das margens fracas, em que temos uma margem sobre o preço de venda ou uma margem sobre o preço de custo. E nós aqui poderemos, então, definir se queremos uma margem sobre o preço de venda ou uma margem sobre o preço de custo. Eu aqui estou a utilizar, propositadamente, a margem sobre o preço de venda. Normalmente isto é, as margens fracas, e é o que normalmente vai instalado nas aplicações, e na nossa inclusive, são as margens fracas, ou seja, sobre o preço de custo, eu tenho então uma determinada margem. Mas neste caso, eu propositadamente estou a utilizar o preço de venda, portanto, a margem forte. Há esta questão, muitas das vezes as pessoas dizem, mas eu quero utilizar o outro tipo de margem. Pode ser feito, nas análises eu posso efetivamente configurar. Já agora, esta percentagem aqui, se eu utilizasse o campo de percentagem, esta percentagem margem que aparece aqui, esta seria a margem fraca, portanto, ou seja, a margem calculada sobre o preço de compra da mercadoria e não sobre o preço de venda. Ok, e também quero que imprima. Há aqui uma questão que é assim, tudo bem, já tenho aqui a minha listagem, mas falta-me ainda uma coisa, que é qual é o agrupamento então que eu vou ter. Eu estou a dizer aqui que não é nenhum. Por aqui, listagem. Dou-lhe um nome. Eventualmente poderei pôr aqui um descritivo, etc. Pronto. Neste caso, se o descritivo que nos ajudaria a definir melhor, a identificar melhor o que é que contém a listagem, poderia inclusivamente ter aqui as quebras que é um outro conceito que depois já vamos ver, e estas quebras poderiam ser com salto de página e poderia até inclusivamente fazer um gráfico. Pronto, mas neste caso vamos fazer assim e vamos ver qual é o resultado disto. O resultado disto não vai ser propriamente aquele que nós estamos à espera. Querem ver? Porquê? Porque nós temos aqui época de produção, mas época de produção 1, época de produção 1, ou seja, ele vai me indicar qual é a época de produção, mas eu não queria isto, eu queria saber quais eram os totais. Então, vamos ver o que é que isto aconteceu. Voltando aqui, porquê? Porque nós não temos nenhum agrupamento. Nós vamos chegar aqui e pôr agrupamento por valor. O valor quer dizer que vai ser um agrupamento em que o valor vai ser tomado como sendo aqui os respectivos
portanto, neste caso, por onde é que nós vamos definir esse mesmo agrupamento. Por outro lado, se nós definimos um valor, vamos lhe dizer então que eu quero que ele me some todos os valores líquidos, portanto, vou pôr aqui que é uma soma, e nos totais também quero que me some, e também quero que me some todos os custos, poderia não querer, mas neste caso é interessante que sim, bem como também o respectivo, nos respectivos totais. Mesmo assim, e isto eu estou a fazer este tipo de situação propositado porque muitas das vezes poderemos obter resultados que não são propriamente aqueles que nós estamos à espera. O que é que aconteceu aqui? Bom, já temos efetivamente aqui algum agrupamento, mas existe aqui, no caso da época de produção, que, sem nada, isto são documentos em que, anteriores a eu colocar o atributo como sendo obrigatório, portanto, são documentos históricos, e que eu não tenho qual é a época da produção. Então, mas este aqui ele não agrupou. Porquê é que não agrupou? Porque aqui na percentagem, efetivamente, eu não pus nenhum tipo de agrupamento. Portanto, ele não consegue identificar como é que há de fazer a percentagem, porque não existe um agrupamento médio. Então, nesse caso, nós vamos ter que definir aqui uma fórmula de agrupamento também exatamente da mesma forma, que para eu saber como é que há de fazer o respectivo cálculo da fórmula. Ok? Aliás, e agora sim já temos aqui uma listagem com aquilo que nós pretendíamos, isto é, já conseguimos analisar tanto as vendas, valor de venda, como o custo, que aqui a maioria está a zero, porque os produtos que eu estou a utilizar aqui nem tão pouco têm conta, foram criados meramente para fazer a parte da venda, mas, portanto, neste caso temos a respectiva margem e a respectiva percentagem. Portanto, esta percentagem já está a ser calculada sobre o preço de venda, se vocês virem, é a percentagem sobre a venda e não sobre o custo. Já temos a nossa listagem. Reparem que, de uma forma relativamente simples, nós conseguimos construir uma listagem para um dado que pura e simplesmente não existia. Nós criamos o dado, associamos ao tipo de documento, no caso foi a época de produção, associamos ao tipo de documento, e a partir daqui nós conseguimos fazer listagens sobre o dado que nós criamos. Ou seja, é uma característica completamente nova que nós associamos à nossa aplicação. Isso quer dizer que a aplicação não está só dependente, ou não funciona só com aquilo que existe, mas sim está dependente de novas configurações, pode associar novos campos, novos dados, para obter o resultado e poder esmiuçar o meu negócio de acordo com aquilo que é mais importante para mim. Há aqui uma questão que é assim. Foi há pouco que vimos, nós poderíamos ter aqui, por exemplo, um gráfico. Isto é muito simples, esta análise, poderei vê-la de uma forma gráfica. Basta para isto dizer, ok, imprimo gráfico, e agora, o que é que eu quero que me apareça gráfico? Quero, por exemplo, que me apareça custo e o valor da margem, por exemplo, eu incluo nas propostas, parece-me bem, sim senhora. Ok? E vamos ver agora qual é o resultado. Reparem, com uma simples, apenas dizendo que quero um gráfico, defini qual é o tipo de gráfico, e a partir daí passei a ter um gráfico já por épocas de produção, com o respectivo custo e margem. Isto é extremamente interessante e não preciso de voltar a fazer. Portanto, a partir do momento que eu gravei, eu automaticamente passou a estar disponível e eu amanhã quero uma listagem, obtenho esta listagem, depois quero a mesma listagem, não preciso já de estar a configurá-la, pura e simplesmente vou aqui atrás, seleciono qual é a listagem e automaticamente obtenho o mesmo resultado.
Vou só falar agora aqui numa outra situação, ou uma outra característica que tem esta listagem. Vou tirar o gráfico, porque a listagem que eu vou fazer a seguir não prende sentido gráfico. Mas é, por exemplo, eu tenho aqui época de produção, mas eu quero saber, ou é interessante saber, as épocas de produção, mas por diferentes unidades de produção. Portanto, ter unidades de produção que eu associei ao armazém e depois dentro dessa unidade de produção eu então poder ver quais são as épocas de produção. Ou seja, criar uma listagem com quebras. E isto vai permitir então eu, por exemplo, chegar aqui e dizer que quero que me apareça o código do armazém, porque eu acho que lhe vou chamar código, e quero que apareça o nome do armazém, há de estar aqui algures. Onde é que está o armazém? Sensor, tipo. Engraçado que eu há pouco encontrei o armazém. Nome do armazém, está aqui. Vamos pôr só nome. Mas agora, esta listagem, aliás, isto eu não quero que ele imprima nas colunas. Portanto, não é um tipo de impressão como é, por exemplo, a época da produção, em que me aparece uma coluna com o armazém, com o código, porque não me parece muito fácil depois a leitura. Então eu vou utilizar aqui uma situação que é, mais uma vez, um campo calculado, que eu chamo armazém, e que vai ser igual a quê? Ao conteúdo do campo código, mais o conteúdo do campo nome, reparem que os nomes dos campos são os que estão aqui definidos, e que eu agora quero que me apareça como quebra. E não quero que imprime. Quero apenas que me apareça como quebra. Vamos ver qual é o resultado disto. Não é aquele que eu pretendia. E não sei muito bem porquê. Mas não sei se é este. Sinceramente agora não me recordo. Mas posso ver. Pois, também não era bem isto. Mas agora vamos ver aqui. E isto é uma grande vantagem que nós temos aqui. É que nós temos, por exemplo, aqui vendas cliente-família. Ou seja, se nós tivermos alguma dúvida na gestão, e isto é interessante, eu posso sempre ver como é que estão construídas as outras. Então eu vejo que cá está, no caso, por acaso é o mesmo aplica, eu devo ter colocado mal aplica, não sei muito bem o que é que se passou. O que é um facto é que é a mesma aplica que eu devo colocar. Então, eu posso fazer esta produção, isto é a mesma aplica que deve estar. Eu provavelmente não devo ter posto aplica. Ok. Agora sim, já temos qualquer coisa, mas não temos qualquer coisa, porque mais uma vez devo ter aqui enganado a aplica. Não estou a ver. Não, mas ele não se importa. Aliás, ele foi faz. Ok. Temos ali agora uma situação que eu vou colocar aqui, por exemplo, então, um espaço que é para ficar mais visível. Vou gravar, já agora. E cá temos, então, em que
no fundo, armazém, que significa unidade de produção. Portanto, por cada unidade de produção, ou por cada armazém neste caso, eu então vou ter as diferentes épocas e os diferentes valores. Reparem que tenho aqui agora sim já uma listagem completamente diferente. Eu tenho do armazém de Viseu, tenho estas vendas nestas épocas de produção, tenho nestes custos, etc, etc. Portanto, já vou ter assim uma análise mais detalhada daquilo que eu tenho em termos de venda. Pronto. E, neste caso, já consigo fazer algum detalhe das vendas por unidades de produção e também por épocas de produção. Vou mostrar agora uma outra ferramenta que é extremamente interessante e extremamente potente. Estamos um pouco atrasados, mas eu vou tentar aplicar. Ora bem, tudo isto foi baseado na parte das análises, das vendas, e que são ferramentas que estão disponíveis no InWord Classic, a maior parte delas. Ora bem, eu vou falar agora numa outra solução que tem a ver com, no fundo, eu poder utilizar estes mesmos dados, mas ir um pouco mais além. Neste caso, eu só estive a trabalhar em vendas, mas é importante também para mim, por exemplo, perceber os custos que eu tenho associados a cada um dos fatores, cada uma das unidades de produção. Já vi. Então, como é que eu posso fazer isso? Vou utilizar o que nós acrescentamos, vamos ver qual é o valor acrescentado bruto por cada uma das unidades de produção, através do centros de custo. Isto, centros de custo está muito ligado à parte da contabilidade, mas vamos falar um pouco mais. Isto pode funcionar sem ser através da contabilidade, portanto, sem termos o módulo de contabilidade. Funciona de uma forma perfeitamente transparente com os restantes módulos, e nós já vamos ver isso, portanto, não tem a carga propriamente a carga complicada da contabilidade e burocrática da contabilidade. Então, como é que... E vamos ver já o resultado que isto dá. Portanto, o resultado, se nós virmos, obtemos uma listagem deste género, por exemplo, em que temos por unidades de produção, e isto porque eu pedi por unidades de produção, nós podemos então ver quais foram os custos associados a esta unidade de produção. Já vamos ver como é que estes custos lá apareceram, atenção, e quais foram os proveitos. Os proveitos apareceram lá pelo simples facto de dar a venda. A partir do momento em que eu faço a venda, todos os custos associados, todos os proveitos associados a essa venda, logo de imediato vêm aqui para a minha conta de proveitos. Que se eu vir mais em detalhe, vejo que nos proveitos tenho vendas, poderia ter outros proveitos, nomeadamente prestação de serviços, etc. Mas, portanto, tenho as vendas e dentro das vendas ainda posso então dividir isto por grandes grupos ou por famílias de produtos. Tudo isto é, no fundo, configurado de acordo com as minhas necessidades. Eu vou, então, ter a possibilidade de analisar por unidade de produção todos os detalhes em termos de proveitos, e estes detalhes em termos de proveitos, neste caso, não tenho absolutamente nenhum trabalho adicional, portanto, zero. Eu, ao fazer a fatura, tudo isto está imediatamente atualizado e consigo tirar logo a minha análise dos proveitos, bem como dos custos. Os custos que eu tenho aqui associados são as compras, e as compras também de uma forma perfeitamente transparente. Eu, ao fazer o registro das compras, tenho também automaticamente refletido aqui as compras por unidade de produção, e tenho depois os outros custos, que aqui sim, água, eletricidade, combustíveis, gastos de pessoal, que eu, no fundo, vou registar, e já vamos ver como, exatamente da mesma forma como sendo compras. Ou seja, eu quando recebo uma fatura, que normalmente já o registro no fornecedor para eu saber quando vou ter que pagar, pura e simplesmente
essa fatura também vai imediatamente atualizar os respectivos custos em cada uma das unidades de produção e também em cada uma das épocas. Portanto, eu neste caso, eu pedi por unidades de produção, mas tenho aqui também por época de produção. E então, eu por época de produção, e poderia ter isto depois conjugado, isto é aquelas situações, eu também por época de produção, cá tenho os meus respectivos custos, proveitos e o valor acrescentado. Basicamente, em cada uma destas situações, tenho sempre a possibilidade de saber qual foi, digamos assim, a comparticipação para o valor acrescentado bruto da empresa de cada uma das unidades de produção, ou por cada época de produção. Isto é, se nós virmos, por exemplo, este caso aqui, se vir isto por unidade de produção, nós temos aqui o valor acrescentado bruto de algumas, de cada uma das unidades de produção. Este aqui foi 1.870 euros, este 1.660, 1.640. Este aqui é um valor acrescentado bruto negativo, portanto, um valor que está, digamos assim, tenho mais custos do que proveitos nesta unidade de produção. E conseguimos saber exatamente quais são os custos de cada um deles e poder depois fazer a respectiva comparação. Antes de irmos à parte da comparação, e temos aqui estas análises que já por si são extremamente enriquecedoras, e portanto nós conseguimos saber, por quem fala aqui unidade de produção, pode falar em unidade de comércio, unidade comercial, unidade, sei lá, pode ser uma viatura, posso ver isto por viaturas, posso ver por vendedores, inclusive os custos por vendedores, etc. Mas também poderemos ver sempre por, portanto, se temos uma empresa de produção, nós podemos ver isto por unidades de produção e por unidades de comercialização. Se temos só de comercialização, etc. Portanto, existe toda essa possibilidade, porque tudo isto é configurado. E é configurado como? Mais uma vez, estamos a falar de atributos. Portanto, nós poderemos ter, em termos de atributos e em termos de empresa, em termos da própria tabela de empresa, nós podemos então definir quais são os atributos com que vamos trabalhar. Portanto, quais são os, digamos assim, as minhas formas de analisar, quais são as formas mais interessantes para a minha gestão de analisar. Bom, vamos então ver só como é que isto é feito em termos de custos. A parte dos proveitos, a parte das compras não tem grande coisa, portanto, aliás, já toda a gente, portanto, utiliza isso. A única questão é que, quando eu faço aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui as tabelas de tipo de movimento, e é uma configuração tão simples como isto, que obviamente que nós estaremos cá para auxiliar e para fazer essa configuração, se for caso disso. Reparem que, o que é que eu estou a dizer aqui? Que quero que ele me vá fazer a respectiva integração nessa análise de custos pela família dos produtos, neste caso, e quero que eu utilize para agrupar, então, o armazém e também o atributo, que neste caso, cá está, é a tal época de produção. Portanto, eu vou fazer a divisão por armazém, que é a unidade de produção, e o atributo que tem lá a época de produção. Mas isto não é muito interessante saber isto agora, simplesmente para vocês ficarem com uma ideia. Mas temos também, então, um tipo de documento, neste caso, que é o que eu chamei outros custos, o RQSE, e que tem também a tal situação de eu poder configurar quais são os custos e para como é que eu reflete isso em cada um dos custos. Portanto, neste caso, eu criei um produto que vai para a conta d'água e que, neste caso, está sempre, digamos que é um produto que eu, sempre que o movimento, eu vou dizer qual é a minha área de produção e qual é a época de produção e automaticamente fica resolvido. Isto é, eu se chegar aqui e fizer um documento, ok,
FSE, qual é o armazém, e portanto, neste caso estou já a seguir qual é a minha unidade de produção, já disse, o número, portanto, vocês já conhecem este aqui, não vou perder muito tempo nisto. Vou pôr aqui que é para o CEDIV, se não quiser calcular, não é CEDIV, claro, isto é para o fornecedor, é CEDIV. Da mesma forma, e agora posso aqui então colocar 01, que é a água, e dizer então que para Viseu eu tenho aqui 15 euros e para pode ser 20 euros, tenho para então para outra unidade de produção que é a Santiago, etc. Portanto, eu poderei aqui, no mesmo documento, utilizar para várias unidades de produção, bem como aqui ter outro tipo de custos, logo diretamente. Por exemplo, a eletricidade e poder lançar a eletricidade em cada uma das unidades de produção também. Portanto, eu ao registrar aqui o documento que me vem da água, ou o documento que me vem da eletricidade, ou do telefone, ou os custos com o pessoal, imediatamente e indicando-lhe qual é a unidade, aliás, a época de produção, porque é um dado que é obrigatório também, tal como no documento, estou também a refletir imediatamente isto na minha análise, então, que me permite fazer, e já vamos ter aqui um resultado ligeiramente diferente, tanto num como no outro, nós aqui tínhamos 1800 e qualquer coisa. Portanto, temos aqui já os custos associados, os proveitos e os respectivos custos, e os outros custos divididos então pelos diferentes tipos de custos que nós queremos analisar. Portanto, nós podemos aqui depois criar mais ou menos tipos de custo que interessa analisar. Eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom. Portanto, se calhar também não poderemos querer esmiuçar tanto, de forma a que depois se torne complicada a gestão. Mas fazer por grupos torna-se depois bastante simples. Associado a isto, temos depois a possibilidade de criar aqui uma série de análises que podem ser definidas, portanto, que podem ser configuradas. Eu não vou agora estar aqui a dizer como é que isto é configurado, mas que podem ser configuradas. Portanto, a configuração é feita aqui e com base num fecheiro Excel e que nos dá depois um exemplo de resultados deste género. Mapa de valor acrescentado bruto por unidade, e ao fazer isto, não era bem isto que eu queria, ao fazer execução, imediatamente, quando arrancar o LibreOffice, portanto, arrumar sempre um pouco, eu estou a utilizar o LibreOffice, mas aqui podemos utilizar Excel, o Office, existe qualquer, digamos assim, utilitário ou qualquer programa de folha de cálculo é válida para este tipo de situação. E então, nós obtemos o mapa, neste caso em LibreOffice, é o que eu estou a utilizar, onde temos as áreas, os proveitos, custos e valor acrescentado bruto por cada uma das áreas, por tipo de custo, o que é que eu gasto em cada um, por tipo de custo, o que é que eu gasto em cada um dos meus áreas de produção, unidades de produção, e também por épocas, quais são os custos e proveitos. Isto é meramente um exemplo, e nós podemos configurar aqui, digamos, N exemplos que a gente, ou, aliás, podemos configurar aqui o que mais se adapta à vossa empresa e às vossas necessidades. Associado a isto, temos depois toda a parte dos gráficos que nós podemos ter aqui. Por exemplo, os valores acrescentados brutos, respectivos proveitos e custos por unidade de produção. Podemos ter aqui a comparação entre custos, proveitos e valor acrescentado bruto por cada unidade de produção. Portanto, num único gráfico nós podemos ter a relação que existe entre cada um destes dados e é uma análise bastante imediata. Poderemos ter, por exemplo, por tipo de custo e aqui identificar quais são as minhas unidades de produção que estão a consumir
mais determinado tipo de custo. Por exemplo, eu se chegar aqui e vir os combustíveis, vejo que há aqui em Santiago que é que se gasta mais e também em São Pedro do Sul. Portanto, em cada uma destas unidades e gasta menos aqui em Viseu. Portanto, é onde se gasta menos combustível. Por contrapartida, em Viseu estamos a gastar mais eletricidade do que estamos a gastar nas restantes unidades de produção. Isto quer dizer que poderemos também aqui fazer uma análise por tipo de custo, comparando comparativamente com as diferentes unidades de produção. Por outro lado, poderemos também ver isto de outra maneira, tipos de custo por área de produção, onde que, efetivamente, os diferentes custos, comparativamente entre eles, portanto, qual é a relação que existe entre os diferentes custos em cada uma das unidades de produção, ou então ver isto por áreas de tipos de custo por área, eu não sei se sobre tipos de custo por cada área, e portanto é uma forma diferente de vermos custo a custo e depois ver qual é a relação, ou então ver isto por épocas de produção, custos por época, onde temos os proveitos, os custos e eventualmente o VAR por cada um deles. Isto são meramente exemplos, e eu quero que tomem isso apenas como exemplo, do que é possível fazer-se em termos de análise do próprio InWork. Reparem que com muito pouco trabalho adicional, porque basicamente tudo isto é feito de forma perfeitamente automática e nós conseguimos ter esmiuçar um detalhe muito grande na informação e na análise do nosso negócio. Obviamente, temos que identificar primeiro qual é a importância que nós temos, quais são os fatores importantes, melhor dito, os fatores importantes que existem no nosso negócio. Portanto, nós temos que saber se queremos fazer isso por áreas de atividade, se queremos fazer isso por áreas de negócio, se queremos fazer isso por unidades de negócio, ou poderá ser, etc, etc. Portanto, existe uma panóplia muito grande. A partir do momento em que nós conseguimos identificar o que é que pretendemos saber, o que é importante para nós podermos tomar ações, então é possível configurar o InWork para nos dar esses dados. Por exemplo, nós, olhando para um gráfico destes, partindo do ponto que isto tinha alguma colagem com a realidade, nós poderíamos ver aqui que teríamos que fazer qualquer coisa, por exemplo, em Viseu, acerca da eletricidade. Portanto, há de haver ali qualquer problema para consumir muito mais eletricidade do que qualquer outra unidade de produção. Portanto, nós conseguimos, com isto, identificar onde poderá haver menos eficiência, tanto em termos de custo, como unidades que tenham menos proveitos. Eu, com isto, dou por concluída a apresentação. Não sei se existe alguma questão que esteja pendente para a resposta, aparentemente não. Se quiserem colocar agora alguma questão que possa ser tanto questão técnica daquilo que foi falado, como questão comercial, esteja à vontade. O Sr. Machado também está online e, portanto, poderá também fazer alguma questão comercial. Se, entretanto, vocês quiserem depois um contacto mais personalizado, estejam à vontade e contactem-nos, que nós teremos todo o gosto. Por hoje, então, é tudo. Foi um gosto estar aqui com vocês. O resto, um bom dia.